adotado nesta campanha que diz: volte a sonhar. Isso, né, meu apóstolo? Dentro do tema a qual foi preparado por Deus e Deus colocou no coração do apóstolo, é muito lindo o tema, volte a sonhar. Porque quantas pessoas já não estão mais sonhando? Quantas pessoas já não estão mais vivendo, mas sim vegetando? E é forte esta campanha, até o final dela, o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus lhe trouxe aqui, Deus usa esta campanha através da sua palavra para você sonhar, para você planejar. Eu confesso à igreja, se fosse no meu querer, na minha vontade, dentro desse tema, desta campanha, eu adotaria hoje aqui nesta mensagem vários temas para ela. Quando nós olhamos a história de um jovem a qual Deus revela algo ao seu coração, a qual ele teve sonho, com apenas 17 anos, ele conta aos irmãos, e isso lhe custou um alto preço. E quando nós deparamos com uma história de José, a qual começa interessante, bonito, um sonhador, um jovem sonhador, e revela aquilo que sonhou aos irmãos, e daí para frente a gente começa a ver o seu percurso, que isso lhe custou um alto preço. Por isso, abro parênteses aqui e dou um conselho à igreja: o que eu já passei, não quero que você passe. Cuidado você contar até sonho, projeto para alguém. Aquilo que Deus coloca no seu coração, guarde para você. E depois, quando as pessoas saberem, só vai saber o testemunho que você vai falar. Porque, repito, dentro desta campanha, Deus vai trazer muitos sonhos, projetos que foi roubado, enterrado, até o mesmo estacionado. Porque, irmão, se fosse para mim adotar um tema aqui, dentro desta mensagem de hoje, eu poderia falar à igreja, o preço de uma chamada. Foi isso que José, apóstolo, passou. A chamada de José custou um alto preço. Porque, resumindo a leitura, para mim entrar no que Deus colocou no meu coração, através do Senhor Espírito Santo, e eu entregar à igreja, olhando pela história, ele sonha, ele revela o sonho, e isso lhe custou um alto preço, que causou algumas coisas na vida de José. E a primeira, quando eu me deparo, inveja. Porque dentro da história, José era um dos filhos mais novos de Jacó. Porque o último, Benjamim, José o amava, que fez uma linda túnica. E isso já era um motivo, razão para os irmãos o invejar. E quando ele revela o sonho, aí já começa a lhe custar um alto preço. Então, na chamada de José, começa alguns pontos. Inveja é o preço que muitas vezes a gente paga na chamada de alguém. Segunda razão, injustiça.
Porque no percurso da história aqui de José, ele foi injustiçado. Primeiro, só porque revela o sonho. Segundo, na prisão, vai parar na prisão por uma injustiça, por uma mulher que faz uma invenção dizendo que ele queria o agarrá-la. Terceiro ponto, o que ele passa pelos seus irmãos, uma traição. Quarta razão, olhando todo o percurso lá dentro do cárcere, na prisão, ele revela para o copeiro, para o padeiro, sonhos que eles estavam sonhando. Mas ele diz para eles: quando vocês saírem daqui, lembra de mim. E quando sai, ninguém lembrou dele. Então eu posso entender ingratidão. E no meio disso tudo, eu vejo mais uma razão na vida de um escolhido, na vida de alguém que tem uma chamada que custa um alto preço. A Bíblia diz que os irmãos jogam ele numa cova. E lá na prisão também, quando a gente para ver a história de José, eu vejo aqui mais uma razão: solidão. A pessoa é só. Ao ponto que dentro da história bíblica que eu estou falando para a senhora, para o senhor, de José, que Potifar dá uma olhada e diz: aquele escravo lá, aquele que está só lá, ele é diferente do que os outros presos todos. Em tudo isso, irmão, que eu estou lhe falando, apenas entrando na introdução da mensagem, que eu poderia adotar um tema hoje aqui, o preço de uma chamada. Que o escolhido de Deus, aquele que tem sonho de Deus, ele atravessa estas barreiras, estas situações. Mas em tudo isso que eu noto, dentro da história bíblica, apóstolo, igreja, na vida de José, é que ele teve algo que eu poderia adotar um tema também hoje aqui. O que ele teve foi equilíbrio. Equilíbrio significa no dicionário Bueno ou Aurélio, condição de um corpo, ou seja, postura, a qual Deus nos traz aqui nesta noite para dizer à igreja do Senhor que nós devemos, na caminhada, ainda que nós passamos pelas barreiras de inveja, de injustiça, de traição, ingratidão, solidão, nós devemos ter equilíbrio, condição do corpo, ou seja, postura de um servo, postura de uma serva, porque tudo isso que nós podemos analisar dentro da história da vida de José, Deus se fazia com ele, Deus estava com ele. Então Deus me traz nesta noite para determinar, para profetizar a esta igreja, aleluia, volte a sonhar, que ainda se te trai, ainda se tenha inveja de você, ainda se comete injustiça contra você, se ainda tem ingratidão contra você, Deus está dizendo, aleluia, volte a sonhar, porque nos piores momentos, se você sentir só, Deus canta láguias téguias, Deus vai estar com você, Deus vai fazer você fazer a diferença, porque quem tem chamada de Deus, pode estar no cárcere, pode estar no deserto, pode estar aonde estiver, vai fazer a diferença. Em tudo isso que aconteceu com José, José fazia a diferença ao ponto de todos notar. Pastor, eu pregava, eu orava, olha pastor, eu tinha uma unção, mas a luta está tão grande, eu estou perdendo até as forças. Irmão, é nesse momento que você está mais forte do que nunca.
Pastor, mas é tanta inveja, pastor, é tanta injustiça, é tanta traição que está acontecendo, ingratidão, solidão. Ei, com Jesus também não foi diferente não. Um negou, dizendo que nunca viu, nem andava com ele, nem sabia quem era. Querido, deixa eu lhe dizer, quem tem chamada de Deus, faz a diferença em qualquer lugar. Pode estar invejando, pode cometer injustiça, pode cometer traição, pode cometer ingratidão, pode estar só, mas ele vai fazer a diferença, porque o maior da tribo de Judá está com ele. Deixa eu ver nesta noite, se tiver duas pessoas, sou a primeira. Quem é a segunda? Levanta, que vai sonhar, que vai dar lugar, que vai deitar e vai dizer: Senhor, estou pronto. Senhor, eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Quem nesta noite está pronto para ter novos sonhos, novos projetos, levanta a mão, solta 3 glória a Deus na tua alma. Escolhe uma pessoa aí, profetiza para ela, profetiza para ele. Diz assim: pode voltar a sonhar, pode sonhar, Deus vai realizar o teu sonho. Profetiza aí para 2, 3 pessoas. Pastor, o senhor está doido? O senhor não sabe o que eu estou enfrentando? O senhor não sabe o que eu estou passando na minha chamada, até dentro da minha própria casa, no emprego, na onde eu moro? Irmão, se fosse para mim adotar temas nessa mensagem hoje, apóstolo, eu estou cheio de Deus aqui. Porque uma coisa eu vejo, irmão, quem suporta o processo, vive o projeto de Deus. A gente vive nos dias, estamos vivendo num dia que a gente olha assim: que homem de Deus, que mulher de Deus, eu quero ser que nem ela. Cuidado, irmão, tu não está suportando nem o que você está passando. Como é que quer ser fulano? Como é que quer ser? Querido, uma coisa eu sei: Deus vai chacoalhar a Califórnia, os 4 cantos dessa cidade, e vai levantar obreiros, vai trazer obreiros aqui ao ponto que vão começar a falar: mas qual o segredo? Por que tanta gente naquele lugar? Qual o segredo que o apóstolo Denis tem? É que só Deus sabe que esse homem suporta. Porque uma coisa é certa: quem suporta o processo, irmão, vive o projeto de Deus. Deus vai usar como nunca usou. Deus vai revelar como nunca deu as melhores revelação. Deus vai dar um povo como nunca deu a ninguém. Por quê? Porque só Deus sabe. Quem suporta o preço está pronto para viver o projeto, as promessas de Deus. Mas eu quero entrar no que Deus colocou no meu coração dentro desta campanha. Volte a sonhar. Apenas 2 pontos bíblicos que eu quero colocar para esta igreja, que Deus colocou no meu coração. E a primeira razão volte a sonhar. A primeira razão, igreja do Senhor, para você voltar a sonhar, para você não ter dúvida de almejar, planejar, aleluia, sonhar os sonhos de Deus. A primeira razão você tem que olhar para a fidelidade de Deus e não do homem. Sim, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, dizendo Paulo: se formos infiel, Deus continua sendo fiel, porque não pode mudar a sua própria natureza. Então Deus me traz aqui, e a primeira razão sonhe, volte a sonhar, volte a planejar. Por quê, pastor? Olha para minha mão. Quem sonha, a primeira razão é porque está vivo. Quem sonha é porque está acreditando. Quem sonha é porque está planejando. Quem sonha sabe, se hoje está na prova, sabe que amanhã vai estar na bênção. Aleluia. Então a primeira razão aleluia, volte a sonhar. Você tem que acreditar na fidelidade de Deus. Irmão, volte a sonhar.
Planeje. Comece na sua mente a planejar a sua vida ministerial. E um conselho eu te dou: faz o que ninguém está fazendo. Começa a ter um contato com o céu. Senhor, me usa desta maneira, assim, assim. Me envolve a cada dia na obra de Deus. A primeira razão que Deus colocou no meu coração, dentro dessa campanha, volte a sonhar. A primeira razão, não fugindo da palavra, do tema da campanha, que você tem que ter e olhar, é para a fidelidade de Deus. Olha a história bíblica que nós estamos vendo. Olha a história de um jovem. Passou o que passou, contou o sonho, foi invejado, injustiçado, foi traído, teve uma ingratidão muito grande, ficou só, mas Deus realizou o sonho, porque de um sonhador Deus transformou um grande governador, ao ponto de formar uma família e tendo 2 lindos filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento, Deus fez esquecer da terra da aflição. Efraim. E agora, quando nós olhamos para a história, para o currículo da história desse homem, você acha que ele não olhou para a fidelidade de Deus? Quantas vezes você vê pessoas parando, desistindo? Ah, me traíram. Ah, falaram de mim. Tem pessoas que quer parar fácil com um olhar assim diferente. Ah, fulano me olhou com os olhos tortos. Deixa entortar tudo, irmão. Olha para a fidelidade de Deus. Olha para a tua chamada. Tem pessoas que deixam se intimidar. Eu não vou cantar hoje não, porque lá vai estar um cantor. Irmão, eu e você com a nossa voz de taquara rachada, ainda que não trabalhamos as nossas cordas vocais, uma bela voz, mas nós temos uma unção de Deus, que quando você abre a boca, a gente sente um arrepio, a gente vai dando glória. Cadê aquela irmã? Aquela irmã lá, quando estava cantando, eu estava arrepiando. Irmão, muitas vezes a gente vai por aí, tem pessoas que querem dar uma de estrelinha, mas a única estrela que brilha na minha vida e na sua, essa tem nome, é Jesus de Nazaré. Então começa a dar lugar, começa a olhar pela fidelidade de Deus. Olha até aqui aonde você chegou. Irmão, o meu ministério está aqui, apóstolo do céu. A cidade que Deus chega, eu nunca vi apanhar desse jeito. As costas estão calejadas, já bate, eu nem sinto mais nada, irmão. E eu adotei no meu ministério, se fala bem ou mal, está divulgando o meu nome. Porque mais do que eu, para chegar no espelho e olhar e saber para quem eu estou olhando, não tem como colocar outro no meu lugar, não. Então Deus me traz aqui para lhe dizer, volte a sonhar, olha para a fidelidade de Deus. Ela é grande, é forte e vai te honrar. O nome Efraim significa multiplicação. Eu creio que Deus vai multiplicar na sua vida. Você vai sonhar, você vai almejar, Deus vai realizar e a bênção vai ser grande. Quando eu vejo a segunda razão para me orar por você, dentro desta campanha, a primeira é para você olhar, para quê? Para a fidelidade de Deus. A segunda coisa que você, irmão, tem que fazer, e você tem que entender, que a palavra de Deus, o próprio Deus, não muda. A própria palavra de Deus não muda. Deus não muda. Mateus capítulo 24, versículo 35, o próprio Cristo falando, pode passar o céu e a
terra, mas a minha palavra não há de passar. Deixa eu ver, quem tem palavra de Deus aí? Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão e pode dar glória. Quem tem promessa de Deus aí, pode receber o que o céu te entrega dentro desta campanha. Pode sonhar. Ei, enquanto eu prego aqui, você está me ouvindo. Deus está trabalhando lá na tua casa. Não importa, aleluia, a condição, o estado que se encontra. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus está preparando a bênção para ir em teu favor. Não importa se é na cidade, ou outro estado, ou até o mesmo país. Enquanto eu prego aqui, você quem sabe pensa: pastor Luiz Carlos Xavier, eu já até falei com o apóstolo Denis, a luta é grande e Deus me traz para dizer: não é maior do que ele. Quem sabe você diz: pastor, a situação, o médico diz que já não tem mais jeito, ainda que a medicina descobriu, deu um veredito. A minha Bíblia diz que a última palavra é de Deus. Ainda que você pode me dizer: pastor, mas a situação não traz condição. Irmão, o que é para você e eu fazer, somos nós que fazemos. Mas aquilo que não é para mim e nem para você, é para Deus fazer. Então Deus me traz aqui para dizer: ei querido, a segunda razão para você dar glória e voltar a sonhar é saber que Deus não muda. Em Números capítulo 23 diz a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não fazeria? Então entenda uma coisa, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a planejar. A primeira é a fidelidade de Deus, é grande. A segunda é que Ele não muda. E temos a Bíblia recheadas de situações que Deus nunca deixou se intimidar em momentos ou condições. A Bíblia diz que Deus usou um menino para abater gigante. A Bíblia diz que Deus fez leão jejuar para dar vitória à fidelidade do servo dele nele. Porque a Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? Sabendo do decreto, se covardou. Fez o que? Continuou orando. E se acha que conjecturando que Deus lá do céu olha, cutuca em Jesus e fala assim para os anjos: ó. E dá até uma ordem: vai um dia antes lá, dá uma ordem para o leão não fazer nada, que depois vão mandar uns barrigudinhos lá. Você acha que quando o Sadraque diz: rei, não vamos falar nada não, mas deixa eu ministrar algo, só fica sabendo uma coisa: a gente serve e só adora, Você acha que Deus não dá risada e fala: aí lança 3, mas de repente o rei está: quantos? 1, 2, 3, 4. E está lá passeando. E Deus assim dizendo, cutucando: ainda eu mando no fogo, ainda eu mando em tudo, ainda eu estou no controle de tudo, ainda eu faço tudo. Deus se trouxe aqui, Deus está dizendo: volte a sonhar. O que dirá de um homem 14 dias em alto mar? Se põe em pé e diz: se não ficar aqui não posso fazer nada. Espiritualmente aparente, se não ficar na presença de Deus na igreja e ter submissão, aí o pastor não pode fazer nada. E quando sai, pisa em terra, uma víbora, uma cobra vai e morde ele. E aqueles que não entendem dizem: agora morre, agora tomba. E o homem está dando glória. Sabe o que Deus está dizendo? E sabe, tem pessoas que estão olhando achando que você vai tombar, achando que você é um sonhador. Eu tenho uma mensagem que eu preguei ela sobre o bambu chinês. Apenas só para você entender e fechar a mensagem.
quando a semente é lançada na terra, demora em média 5, 6 meses para nascer. E quando aponta assim aquele brotinho, maguinho, a terra acima, que alguém acha que não vai dar nada, mas o processo que ele demora para apontar, porque o crescimento dele primeiro é para baixo. Ele cresce para baixo, depois abre-se umas raízes nas laterais. O interessante é que quando nasce um, depois cresce mais nas laterais. E eu nunca vi um bambu sozinho. Forte isso, né? Já viu um bambu sozinho? É moita. Porque quando ele cresce tanto que a medida média a 25 metros até de altura. E por que, pastor, demora? Porque o processo primeiro é para baixo, para suportar os altos ventos. E quando ele não cresce sozinho, para quando os ventos virem, está ali um escora no outro. Eu fecho esta palavra aqui e digo para esta igreja: volte a sonhar. Você está falando, está demorando, está nada. Teu crescimento é espiritual, porque quando vir benção, vitória, aleluia, na tua vida, na vida dos teus irmãos, na vida da igreja, eu profetizo, aleluia, pode vir vento, pode vir prova, pode pessoas até querer invejar, pode até pessoas querer falar, você vai só dizer: é Jesus que me deu, é Deus que me deu, é Deus que faz, é Deus que está dando crescimento, é Deus que está honrando, é Deus que está me fortalecendo para a honra e a glória do seu nome. A igreja fica em pé, por favor, e aplaude ao Senhor misturado com glória. É só 2 pontos que eu quero que você pegue. Volte a sonhar. Pastor, por que voltar a sonhar? Não olha para mim, não olha para o apóstolo, porque nós somos falhos. Corre sangue na nossa veia. Mas o Deus que nós pregamos, servindo, esse não é falha. Então olha pela fidelidade de Deus. Aleluia. Pastor, por que voltar a sonhar? Volte a sonhar, porque Deus não muda não. Aquilo que Ele lhe prometeu, aquilo que Ele revelou a você em sonho, até o mesmo através de uma profecia, até o mesmo usou alguém num louvor, a palavra, Deus não muda não, porque Deus não é político não, irmão. Eu disse na sexta, eu lembro a palavra que eu falei aqui, 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, a qual fará. Pastor, está demorando, está não. Deus sabe a hora certa, o momento certo, de lhe entregar toda a promessa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para mim orar para a igreja. Tem alguém no nosso meio católico? Faz assim com a mão se tiver. Só quero te conhecer. Não tem? Amém. Tem alguém no nosso meio? Ah, pastor, eu estava assim estacionado, parado, sabe? Ah, aconteceu tanta coisa lá atrás. Ah, será? O Ceará é longe daqui. Eu quero orar por você. Não tem? Glória a Deus. Mas a igreja, católico, estava estacionado, né? Dando um tempinho, né? Eu só vou falar algo aqui e orar por você. Você sabia, igreja, que somos nós que arrumamos desculpa para impedir o agir de Deus, a bênção de Deus? Eu falei da história aqui de um jovem que tinha todos os motivos para estar revoltado, não sonhar mais. Pastor, como é que você sabe que ele está sonhando, irmão? Para quem estava revelando o sonho dos outros? Para quem onde colocava a mão? É o Potifar que falou: ei, cara, esse preso aí, ó, é diferente dos outros. É Bíblia. Eu só resumi.
para nós encurtar o tempo. Para o Satanás entrar na mulher e falar que iria agarrar ele para ele ir preso, e o homem tranquilo, ó, sonhador. O homem acreditava no amanhã de Deus, e a gente muitas vezes arruma desculpa. Você sabia que tem gente que não veio hoje aqui e falou: vem chuva, tempestade, não vou na igreja hoje não. Acho que a gente tem domínio da própria vida. Vou te falar uma verdade aí hoje aqui. Sexta eu estava aqui. No domingo, quando eu sento no meu sofá e começo a mexer num grupo lá, eu olho. Primeiro eu fiquei sabendo de um acidente que teve lá, e um jovem, 38 anos, morreu na hora no acidente. Mas eu não sabia quem era. Quando eu começo a mexer, o irmão do tio da minha esposa de Bom Sucesso. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu falei no caminho vindo para cá: a vida é rápida demais. Irmão, olha para você ver lá atrás. Eu lembro de mim ali em Cambira, no sítio, comendo polenta com serraia, com frango. E hoje, os cabelos branqueando, a barba branca. 4.5. Lembro bem lá atrás, mais de 15 anos atrás, que eu vim aqui em Califórnia lutar Kung Fu num campeonato. Dar uns pulos aqui, Sirlei. Está ali, Sirlei foi aluna minha, também das artes marciais. Acha que eu ando... O tempo está passando, muitas vezes a gente arrumando desculpa. Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Não, irmão. Se joga na presença de Deus. Vai dando glória, que o segredo de você ver a bênção de Deus é da glória. Está na bênção da glória, está na prova, dobre a glória. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por amor de Cristo. Aí a gente arruma desculpa: está chovendo. Na outra quarta eu vou, domingo eu vou. Não. Eu disse desse jovem, para lhe falar que quando toca uma senha, não importa a idade, se é preto, se é branco, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. E aí? Só fica a lembrança. Isso que eu falei no caminho vindo para cá. Meu irmão, eu queria orar por você. Vem aqui à frente, por favor. Se tiver mais alguém que estava afastado, ou que não é um cristão, não é evangélico, é católico, eu gostaria de orar por você. Foi Deus que preparou esse dia, esse momento, para nós estar aqui. E sabe, você esperaria de mim? Não espere, irmão, posso decepcionar você, mas eu trouxe o que Deus colocou no meu coração. Pastor, eu queria que o senhor revelasse até o meu nome, até o meu RG. Eu creio, glória a Deus, mas o que Deus tem para hoje é essa palavra aqui para mim e para você. Porque a Bíblia diz que uma alma só vale mais que todo mundo.